realmente é uma pena, deputada Thelma, ver esse plenário vazio, num momento tão grave que o Distrito Federal vive. É realmente uma covardia por parte de muitos parlamentares não participarem, né, sabendo que hoje nós teríamos talvez um debate muito importante aqui, que é o debate de todas essas denúncias de corrupção que surgem em cima do governo Hollenberg. E aí, deputada Thelma, para algumas pessoas isso pode ser uma surpresa. Mas para mim, deputado Reginaldo Veras, eu trouxe à tribuna, há mais ou menos um mês atrás, eu fiz um pronunciamento onde eu nominava o senhor Guto como lobista e operador do governo Hollenberg. E eu dei nomes, porque aquilo que a gente trazia à tribuna era o que se falava nos 4 cantos da cidade. E eu ainda fiz acusações mais graves, que eu espero que essa investigação da Polícia Civil chegue a elas também. É que o senhor Guto Hollenberg trabalhava contra os seus opositores dentro dos tribunais de justiça, tentando prevalecer a força e a vontade do rei. E aí, deputado Joey Vale, eu acho tão ridículo esse governo, ele é tão podre, que as operações que são contra a oposição, elas valem. Elas têm valor jurídico, têm valor simbólico, têm valor até para atacar a oposição. Mas a mesma polícia que fez operações contra a oposição, é a polícia que agora o ataca. E aí, deputado Joey, eu quero fazer algumas ligações que não foram feitas, as conexões na cabeça da população, porque muitas informações estão soltas, mas estão soltas para quem não conhece esse processo com a profundidade que eu e alguns colegas conhecemos aqui nessa casa. Marcelo Nóbrega, quando nós abrimos a CPI da saúde, era apontado dentro dessa casa como o operador do governador Hollenberg dentro da saúde, e que tinha uma ligação com a sua esposa. E era esse fato que o incomodava tanto o governador, que ele precisava de inventar alguma coisa para retirar o poder de CPI que essa casa tinha, que estava investigando ele, e que poderia chegar às tetas e chegar dentro do Palácio do Buriti. E o desespero foi tão grande que eles precisavam de armar alguma coisa. E eles armaram. Só que nenhuma armação, deputado Joey, fica assim para sempre. Eles inventaram, né, pegaram aqui uma parlamentar, inclusive, que está condenada. Essa casa é até bem engraçada, sabe? Nós temos aqui colegas condenados à cadeia, em segunda instância, criminosos, né? Que convivem aqui com a gente como se fosse pessoas, assim, da mais fina envergadura. Mas pessoas desse nível, que podem se juntar a qualquer tipo de trama nessa envergadura. Pessoas que estão dentro do buraco, já dentro do fundo do poço, que se conectaram para tentar fazer uma armação no sentido como aconteceu na época da Draco. Mas, presidente, Deus é tão bom com a gente, que essa operação pega a época da Draco. Mas não é a deputada Celina que foi pega no grampo, pedindo para liberar a UTI, não, Joey. Quem foi pego no grampo foi Marcelo Nóbrega. Foi Marcelo Nóbrega. E é tão desconexo o negócio, presidente, que nós fomos acusados de uma emenda que nós não votamos, nem eu e Raimundo votamos, eu não estava aqui no plenário, fui gravado aqui, não queria, nada de nada. E esse patife desse Marcelo Nóbrega, sequer teve uma busca e apreensão na casa dele. Se tivesse tido, na época, uma operação correta, tinha pegado esse patife e aí ia descobrir quem que estava realmente fazendo operações para liberar ou deixar de liberar alguma coisa para alguém. Mas está muito claro, presidente. Está claríssimo, é só vocês ouvirem as escutas. As escutas foram feitas à época da Draco.
Não sou eu que fui gravada pedindo para o RR, para o irmão do RR, para não sei o quê, para liberar o UTI, não, presidente. Quem foi gravado foi o Marcelo, que nós estávamos prestes a descobrir a roubalheira que esse homem fazia dentro da secretaria. E aí tinha que se inventar alguma coisa. E inventaram, presidente. Inventaram. Colocaram aqui na lama o nome de muitos colegas aqui. E o mais engraçado é que os anjos que foram, arregimentados para aquela época, estão condenados à cadeia, presidente. Se fosse um deputado de porte aqui que desse trabalho, talvez até essa casa já estava tendo manifestação, mas é tão inútil no seu mandato, que é um peso morto, ninguém está nem ligando se está aqui, se não está aqui. Queria saber se fosse com algum colega nosso aqui que é da oposição a essa situação. Condenado em segunda instância, já transitou em julgado, pena para ser cumprido. É esse tipo de gente que se juntou, querendo tampar alguns malfeitos. E aí, deputado Raimundo Ribeiro, peço atenção de Vossa Excelência, em um minuto, porque eu já havia trazido nesse plenário aqui também, o nome do Ricardo Leal. Eu já havia trazido aqui no plenário, que era o tesoureiro da campanha. É muito engraçado, esse homem está em 3 delações, falando que recebeu dinheiro da JBS, da Odebrecht, da OAS. É coincidência, Raimundo? É coincidência? Mas o maior deboche de tudo foi esse governador imundo ter coragem de lançar uma campanha de mãos limpas. Mãos limpas aonde, Raimundo? Aonde? Um governador que perseguiu a oposição, porque a investigava, que tem um irmão que vende facilidade dentro dos seus escritórios de advocacia, e eu trouxe isso a essa tribuna há um mês atrás, porque as demandas eram cobradas em forma de honorário. Eles deram um jeito, Raimundo, até de legalizar a corrupção. Porque se fala assim, não, isso aí é advocatícia administrativa, mas eu vou falar, por trás disso aí tem corrupção, porque não é só uma influência de pagar isso ou aquilo, é a influência de se descumprir uma ordem cronológica, é a influência de se dar um parecer negativo, onde que se era positivo. Então está muito claro, Raimundo, toda essa armação. E é muito importante, presidente, falar que o deputado Raimundo teve já o pedido da sua ação, o trancamento, e já teve esse pedido concedido. E é importante explicar que a gente não fez esse pedido de trancamento. O nosso habeas corpus que foi julgado, foi a primeira relação jurídica que nós tivemos, e que nós pedimos para ser retornada à presidência dessa casa, que os ministros entraram no mérito, e todos eles falaram que nosso afastamento foi ilegal. E a segunda nulidade, que nós tivemos voto de ministros que acham que 100% dessa confusão que esse governo tentou colocar na gente, era ilegal. Agora, presidente, eu acho que essa casa precisa de tomar uma providência. Na minha visão, a convocação é um instrumento pequeno, perto do poder que essa casa tem. Tudo o que aconteceu com os colegas aqui, e talvez muitos de vocês não tenham tido a sensibilidade de entender o que acontecia conosco naquele momento, nós precisamos de passar isso a limpo, presidente. Nós precisamos de passar isso a limpo. E o mais grave de tudo isso é a resposta do governador. A sua nota oficial. Primeiro ele ataca a Polícia Civil. A Polícia Civil é uma polícia de Estado. Nós nunca atacamos aqui a polícia. É uma polícia de Estado. Nós sempre nos defendemos e colocamos que nós iríamos desmascará-lo. E a segunda, ele ataca um veículo de comunicação. Ele faz tudo, menos explicar o que realmente aconteceu. Ele consegue o absurdo de falar e não dizer absolutamente nada, presidente. Então, a minha sugestão para os colegas é que nós fizéssemos uma CPI. Nós não estamos interessados se é época de campanha ou se não é época. Se é época de campanha ou se não é época de campanha.
porque essa casa tem uma função regimental, nós temos até dezembro para entregar esses relatórios, porque nós precisamos de investigar, sim. Nós precisamos de investigar, porque já está claro, presidente, que tinha muita coisa errada, mas os erros não eram dessa casa. Os erros saíam do núcleo duro de decisões, né, do qual faz parte o senhor governador Rodrigo Hollenberg, Marcelo Nóbrega, os arrecadadores financeiros da campanha. É muito engraçado, porque o senhor para pensar, presidente, o círculo é em cima de quem foi o tesoureiro da campanha do Rodrigo. É coincidência? Vem para Ricardo Leal, Augusto, Marcelo Nóbrega. Agora dá para entender, Raimundo, por que eles não podiam exonerar o Marcelo Nóbrega? Porque ele foi trocado toda hora, ele tem muito o que falar, né? Eu acho que eles estão vendidos na mão desse cara, porque se esse cara vai lá e abre a boca, ele entrega a esposa do governador, ele entrega o governador, ele entrega o irmão, o pai, o filho. E é tão grave, presidente, e eu trouxe essa denúncia aqui há quase um mês atrás, que no dia do nosso julgamento, esse cretino dava um resultado no Twitter, que era mentiroso, antes da hora, Raimundo. Era como se ele estivesse prevendo alguma coisa, ou tivesse trabalhado nos bastidores do judiciário, e não teve o judiciário aos seus pés. Porque nós temos desembargadores aqui, homens e mulheres, que são corretos. Às vezes escutam por lisura do cargo, né, irmão do governador, vamos escutar, é advogado. Mas ninguém vai se render a esse tipo de lobby, de chantagem, que é uma chantagem política. E que fica cada dia mais claro o que aconteceu nos bastidores aqui do Distrito Federal. Eu só queria fazer essa observação, presidente, porque nós sequer entramos com o mesmo instrumento que o Raimundo ainda, que é o pedido de trancamento. Mas com os fatos vindo à tona, que quem fazia o pedido de liberação de UTI não éramos nós, é o Marcelo, e está no grampo à época. É só conectar, presidente. É só conectar. As acusações com quem foi pego no grampo. Não fui eu, presidente. Todos os depoimentos de todas as pessoas nunca me viram. Não sabe nem quem eu sou. Diferente dele que está lá negociando, falando, mandando a RR liberar. Eu só espero que essa injustiça seja reparada na sua totalidade. Ela começa a ser reparada, mas eu espero que ela seja reparada na sua totalidade e que essa quadrilha que se instalou aqui no governo do Distrito Federal volte para casa, porque as mãos não estão limpas não, presidente, as mãos estão imundas. Ok, obrigado, deputado Celina Leão.